Seria esse, talvez, o melhor plot twist da história do cinema? Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes. E vamos lá para o início de mais um longo especial de uma das mais duradouras e antigas franquias de Hollywood, que é a do Planeta dos Macacos, que começou lá em 1968 e que vai ter seu 10º filme em 2024 com o Planeta dos Macacos, O Reinado, uma nova trilogia, um novo reboot que segue aí nessa história muito fascinante que definitivamente rendeu alguns filmes bem interessantes. E hoje eu vou começar naturalmente com o clássico Planeta dos Macacos de 1968, filme dirigido pelo Franklin J. Schaeffer. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Bom, vamos lá, porque quando a gente fala sobre franquias de ficção científica, de aventura de Hollywood, a gente tem que olhar para o Planeta dos Macacos como uma das mais importantes e que ajudou a definir o que é uma grande franquia. Eu acho que só a franquia 007, que começa em 1962, oferece um exemplo anterior de uma grande franquia ao longo de décadas. E isso porque o James Bond está sempre sendo rebutado e se reinventando. E quando o Planeta dos Macacos, de certa forma, tem vários asteriscos nessa constatação, você pode dizer que está dentro de uma única cronologia. Mas a gente começa aqui com o primeiro filme, que é originado de um livro escrito pelo autor francês Pierre Boulle, mesmo autor que também escreveu o livro que originou A Ponte do Rio Kwai, vencedor do Oscar aí do David Lean. E é justamente pelo sucesso da Ponte do Rio Kwai que o produtor Arthur P. Jacobs garante os direitos de adaptação do livro Planeta dos Macacos antes mesmo dele ser publicado em 1963. Esse projeto quase decolou em 1964 na Warner Bros. Com direção do Blake Edwards, mas o Jacobs, depois de ter muito mais sucesso na carreira dele, acabou levando esse projeto com uma carta branca um pouco mais generosa na 20th Century Fox, que na época era dirigida pelo Richard Zanuck, e o Jacobs acaba contratando um ótimo roteirista para dar conta dessa adaptação, que é o Rod Serling, o criador da série Twilight Zone, e o Serling cria a estrutura principal do roteiro, mas ele teria uma reescrita bem pesada do roteirista Michael Wilson, que mudou diálogos, mudou alguns elementos da história, mas manteve a estrutura do Serling praticamente intacta. O Michael Wilson é daqueles roteiristas que durante o período do macartismo acabou tendo seu crédito apagado de vários filmes. Ele passou por vários anos escrevendo o roteiro sem ter crédito, e o Planeta dos Macacos é um filme onde ele tem crédito e também foi um dos últimos trabalhos da carreira dele. Para dirigir, o Charlton Heston, que já está envolvido no projeto, recomenda ao cineasta Franklin J. Schaeffer, que era um ótimo operário da indústria na época, e ele iria estourar alguns anos depois do Planeta dos Macacos com o Patton, que venceria o Oscar de melhor filme e melhor direção. E um dos aspectos mais cruciais do Planeta dos Macacos, foi assunto de vários debates na produção e no estúdio, foi a complexa maquiagem para criar os personagens, para criar os macacos falantes, responsabilidade que caiu no colo do John Chambers, um maquiador que também tinha seus contatos com a CIA, como a gente bem viu no filme Argo, e ele receberia um Oscar honorário especial pelo trabalho dele na maquiagem do Planeta dos Macacos, e estabeleceria um padrão para como se fazer esse tipo de maquiagem pelos anos a seguir. O orçamento do filme foi de 6 milhões de dólares, que ajustados para a inflação de 2024, daria aí cerca de 52 milhões de dólares, não foi um filme tão caro assim, com as filmagens acontecendo entre maio e agosto de 1967 e o filme chegando nos cinemas em abril de 68, dando início a uma das franquias mais legais e interessantes de Hollywood, com esse primeiro filme que tantos anos depois, 56 anos depois, permanece muito legal de assistir. A história do filme acompanha um grupo de astronautas liderado pelo comandante Taylor, vivido por Charlton Heston. Quando sua nave cai em um planeta remoto, o grupo descobre que o local é dominado por uma sociedade de macacos desenvolvidos, inteligentes e caçadores de humanos. É um clássico filme de aventura e exploração, Eu sinto que os anos 50 eram cheios desse tipo de história, onde você tem um astronauta caindo num planeta alienígena onde ele não sabe como funciona. E é curioso, É difícil a gente falar sobre o Planeta dos Macacos de 68, quando todo mundo já sabe o final, quando todo mundo já sabe a twist, e, é meio que um problema de revisão, eu coloco esse problema entre aspas, porque o Planeta dos Macacos passa quase meia hora só com os astronautas explorando o planeta, vendo o que está acontecendo, como que eles vão sair dali, e você como público já sabe
né, qual é o grande segredo, você sabe quem são os macacos, o que está acontecendo ali, mas ainda assim, eu acho que o Charlton Heston é uma presença magnífica, né? Ele é o Ben-Hur, afinal, e ele garante aí um excelente protagonista, ele é um líder nato, especialmente quando o grupo vai se separando na chegada dos macacos, e também quando o Charlton Heston perde a habilidade de falar, né? Esse é um elemento muito importante na história, porque os humanos nesse planeta não falam e são vistos como animais, já que os macacos são a espécie dominante, você tem uma inversão de papéis e de valores que é muito curiosa. Eu sinto que a franquia Planeta dos Macacos sempre foi muito bacana quando ela aborda o lado político, quase como um remanescente da Roma antiga entre esses personagens, os generais e os grandes tribunais, né? O Planeta dos Macacos não deixa de ser um thriller legal durante boa parte da história, especialmente em algumas das continuações. Eu acho que todo esse dilema do Charlton Heston incapaz de falar por conta de um ferimento, tendo que provar que ele é inteligente, que ele pode falar, tendo uma relação mais amistosa com esses dois macacos, a Kim Hunter, que faz a Zira, e o grande Roddy McDowall, que faz o Cornelius, representa aí um dos pontos mais fortes do filme. E por sinal, né, eu tenho que falar do Roddy McDowall, porque ele é como se fosse o Andy Serkis para captura de performance, é o que o Roddy McDowall faz com essas maquiagens. Ele tá muito bem nesse filme, ele é muito carismático, assim como a Kim Hunter, mas o Roddy McDowall, ele vai ter uma crescente nessa franquia, vocês têm que acompanhar o restante dos vídeos aqui para ver isso, mas ele começa a interpretar diversos personagens protagonistas que são macacos e com resultados muito variados. Sério, a carreira desse ator, do Roddy McDowall, é uma das mais interessantes de se analisar. E sobre a direção do Schafer, né, eu gosto muito, apesar desse primeiro ato ser um pouco devagar, do mistério que ele constrói. Eu tava até reparando em como a direção do filme, o trabalho de câmera dele na cena em que a nave cai no planeta é tão à frente do tempo dele, ele faz um giro ao redor da nave num lago que eu considero tão moderno, tão empolgante. Ele consegue trazer enquadramentos e técnicas cinematográficas que pra mim são imortais, sabe? Você vê essa cena que a nave cai no planeta e você fala, caramba, esse filme não é de 56 anos atrás. Então, muito mérito ao Schafer por conta disso. Eu acho que ele constrói um suspense interessante também nas relações de humanos e macacos, apesar de toda a encenação pra mim ser um pouco mais básica naqueles sets mais primitivos, as jaulas e os tribunais dos macacos também, mas ainda assim acho que é um trabalho muito bem feito, ele prende sua atenção ao longo do filme inteiro até a gente chegar, obviamente, né, no final. E spoilers aí de 56 anos, caso você não saiba o final de Planeta dos Macacos, eu recomendo que você saia desse vídeo, assista ao Planeta dos Macacos e registre a sua reação, porque eu adoraria ver a reação de alguém que nunca viu o Planeta dos Macacos e não faz ideia do que o final reserva, porque a gente acaba descobrindo que o Planeta dos Macacos é a Terra. O Taylor tem essa realização de que a nave dele, de alguma forma, foi parar num futuro onde o planeta foi devastado e os macacos se tornaram a espécie dominante. E ele descobre isso da forma mais icônica possível, vendo a Estátua da Liberdade destruída numa praia, né? Esse final que não te explica direito muita coisa, né? Você tem que meio que ligar os pontos e eu considero isso tão a cara do Rod Serling. É um final de Twilight Zone na sua cara, na tela do cinema, e é tão corajoso como o filme simplesmente acaba, sem cerimônia nenhuma. Você vê o Charlton Heston de joelhos, gritando, xingando o universo, e a imagem devastadora da Estátua da Liberdade em ruínas, né? Pra mim, o filme ganha tanto com esse final, com essa reviravolta, mesmo que a gente já saiba que esse planeta é a Terra devastada, é uma ideia tão brilhante, tão genial, você guardar literalmente por último momento pra cena final, que faz até sentido o filme acabar, né? Não tem como você superar o que vem depois dessa revelação. Obviamente as continuações tentariam fazer alguma coisa depois disso, mas a gente fala sobre isso nos próximos vídeos. Eu considero, sim, um dos melhores finais de filme de todos os tempos e talvez a melhor reviravolta que eu já vi. Eu sinto que a do Sexto Sentido chega perto também, é outra daquelas que todo mundo já sabe, né? Não tem... Você meio que já nasce sabendo como é o final do Sexto Sentido e também do Planeta dos Macacos, mas ainda assim eu acho que é tão poderoso, é tão bem feito, é tão icônico que eu acho que ele é meio que a prova de falha, ele é a prova de spoiler. O Planeta dos Macacos de 68 é um filme bem legal, ele é bem divertido. Eu acho que, apesar de ele demorar um pouquinho pra engrenar, especialmente quando você já sabe o final dele, ainda assim consegue te encantar com os personagens, com as relações. Tem também toda essa dinâmica bem interessante do Charlton Heston com a Linda Harrison, que faz a Nova, que é uma humana que vai aprendendo a falar também, que tem um papel mais importante nas continuações, mas estabelece um terreno interessante para uma história que, né, já tem quase 60 anos e ainda continua encontrando formas muito legais e interessantes de se renovar.
Pro Planeta dos Macacos de 1968, eu dou uma nota 8. Infelizmente eu não tenho informações de bilheteria em números, já que é muito complicado encontrar números de bilheteria para filmes de 1970 para trás, mas eu também posso dizer que o filme, além de receber um Oscar especial para o John Chambers e a maquiagem, também foi indicado para melhor figurino e melhor trilha sonora, que é composto pelo Jerry Goldsmith, uma trilha fantástica, muito original, que tem uma mistura de sons animalescos, ritualísticos, tribais. É um trabalho bem criativo e felizmente o Jerry Goldsmith se mantém em alguns dos outros filmes da saga. Mas é isso, pessoal. Deixem nos comentários depois o que vocês acham do Planeta dos Macacos e suas opiniões gerais sobre toda essa franquia. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.